Hoje às 18 horas, Deus, Ele estabeleceu que a nossa sorte ela é mudada. A nossa sorte ela é transformada. Assim como nos dias da rainha Esther, que Deus mudou a sorte de um povo inteiro, Deus muda a sorte, a sua sorte e da sua família inteira. Você crê? A festa que os nossos queridos irmãos judeus estão a celebrar chama-se Purim, que deriva de pur. Diga pur. Pur significa sorte, e Purim é mudança de sorte. Aleluia. Foi estabelecido por decreto que todos os anos esta festa seja observada. É por isso que a igreja está em festa, porque assim como o Senhor fez ao povo judeu nos dias da rainha Esther, Deus faz. Ele faz de novo. Amém? Você está pronto? Você está pronta? Diga, eu estou pronto. Diga, eu estou pronta. Aleluia. Uau. Também trouxe o meu, ó. Eu não ia perder. Eita glória. Amém. Amém. Creia. Creia. Amém. Você só precisa crer. A vontade de Deus para a sua vida e a sua família é que todos sejam salvos, que todos sejam curados, que todos sejam libertos, que todos prosperem. A Bíblia diz em João capítulo 10, verso 10, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, diga Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para trazer vida, e vida em abundância, vida em plenitude. Então nesta conferência, comece agora a fazer uma análise. Tudo aquilo que não é vida abundante não é a vontade de Deus. Tudo aquilo que está ocorrendo na sua vida que não é vida abundante, que está ocorrendo na sua família que não é vida abundante, que está a ocorrer no meio da sua parentela que não é vida abundante, nos teus estudos, no seu emprego, na sua empresa, que não é vida abundante, não é vontade de Deus. Porque a vontade perfeita de Deus foi revelada a toda a humanidade na pessoa de Cristo Jesus. Eu repito, na pessoa de Cristo Jesus. Comece a analisar, a avaliar, e comece a confrontar tudo isso no nome de Jesus. Diga, eu é quem tenho que confrontar. Diga, eu é quem tenho que confrontar. Eu é que tenho que me opor. Amém? Então comece a se opor aos demônios que estão pelejando contra ti. Comece a se opor aos espíritos malignos que estão a se opor contra os teus. Você tem que tomar atitude. O que Deus tinha a realizar, Ele realizou na pessoa de Cristo na cruz do Calvário. Há mais de 2000 anos atrás. Você precisa entrar e acessar agora pela fé. Você precisa guerrear agora, para que você contemple, para que você confira, diga conferência, para que você confira a vitória que Deus te deu. Amém? Glória a Deus. Há 3 coisas que são necessárias, que todos que me ouvem aprendam, não esqueçam.
guardem dentro do espírito, do seu espírito, e por onde forem compartilhem, exerçam pelo resto de vossas vidas. Vocês querem aprender? É preciso saber disso para que a nossa sorte, diga minha sorte, diga a sorte da minha família, diga a sorte da minha parentela, seja totalmente mudada. Ok? Então vou lhe compartilhar estas três coisas que são necessárias que se saibam. E depois eu quero contar uma história verídica registrada. Amém? E você vai me ajudar a contar. Vai ser maravilhoso. Olhe para alguém e diga assim: será tremendo. E depois que eu contar essa história, porque essa história tem um propósito, porque ela será contada. Pergunte: qual, apóstolo? Pergunte: qual o propósito, apóstolo? O propósito é que você tenha completa convicção daquilo que Deus quer que você exerça. Após eu contar essa história, você vai ter toda a capacidade de entrar e de vencer, e de sair mais que vencedor e mais que vencedora. Amém? Você vai me ajudar a contar a história? Tudo bem. Se preparem, porque é a noite que o Senhor muda o teu estado. O Senhor transforma a tua sorte. A primeira coisa que necessitamos aprender agora é que Deus já proveu a vitória. Diga: Deus já proveu a vitória. Aleluia. Se já proveu, está na mão. Amém. Glória a Deus. Já está disponível. A vitória já está disponível. Seja qual for a situação que você tem passado, que os teus têm passado, seja em qual área for da sua vida, se na área física, área emocional, área financeira, área espiritual, seja qual for a situação, a circunstância, o problema, se é doença, se são ameaças espirituais ou ameaças naturais, se é crise, não importa o que seja, Deus já proveu vitória. Não importa quantos anos seja, se há 5 anos, se há 10 anos, 20, 25, se há 100, 200, 1.500, não interessa, Deus já proveu vitória. Você precisa ter consciência disso. Não limite ao Senhor. Não ache que o seu problema é grande demais para que Ele possa mudar. Também não pense que o seu problema é simples demais, que Ele não tenha a atenção para mudar. A vontade de Deus é que todos sejam curados, libertos, salvos e prosperem nele, para a glória dele, para o louvor dele. Amém? Qual foi a primeira coisa que eu compartilhei? Me digam: 3, 2, 1. Glória a Deus. De quem é a vitória? Igreja! De quem é a vitória? Amém. Sim, é do povo de Deus. Tem povo de Deus aqui? A segunda coisa que nós necessitamos entender é: cadê os homens? Uhá! Amém. Glória a Deus. Tem homem mesmo. Uau. Homens, nós necessitamos entender isso.
Vocês querem que eu diga ou eu guardo para mim? Ok. Se nós queremos acessar a vitória que já foi provida, homens. Você é mulher e tem algum homem que você conhece que não está aqui, anote para transmitir com fidelidade, amém? Para que eles também acessem a vitória, amém ou não amém? Então, homens, necessitamos entender e nos mover desta maneira. Nós fomos criados para sermos protetores. A responsabilidade de proteção está sobre nós. Nós somos responsáveis por guardar as pessoas, por guardar aquilo que veio à nossa mão, os bens e posses, por guardar os territórios em que estamos. Somos responsáveis. Diga, eu sou responsável por proteger. Porque muitos não estão a acessar a vitória, porque os homens estão sendo criados para serem covardes. É ou não é? É ou não é? Os homens estão sendo descaracterizados. Diga, eu fui criado. Diga, eu fui criado para proteger. Nós, homens, também fomos criados para prover. Os principais provedores de um lar, de uma cidade, de um estado, de uma nação, devem ser os homens. Isso não é machismo, isso é Bíblia. Essa é a vontade de Deus. Os homens são responsáveis por prover, por proverem. Se nós queremos acessar a vitória, nós temos que ser protetores e provedores, os principais. Isso não significa que as mulheres também não possam prover. Estamos a entender? Essa descaracterização tem sido tão forte que os homens estão procurando meios de serem providos, não é assim? É ou não é? Isso não vem de Deus, isso é satânico, isso é maligno. Ok? Diga, eu fui criado para prover. Amém? Homens, nós fomos também criados para sermos direcionadores. Amém? Direcionadores, para apontar a direção. Eu vou ser mais claro, para liderar. Nós fomos criados para liderar os nossos lares, liderar diante das situações, sermos líderes. Amém? Principais. Isso não significa que as mulheres não estejam habilitadas nem capacitadas a também liderarem, mas na presença de um homem, quem lidera é o homem. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Eu estou entregando o caminho para acessar a vitória que já foi provida. 95% dos problemas que as famílias, que os homens, que as mulheres, que as crianças, que os jovens, que os anciãos estão a passar, são provocados por eles mesmos. Os homens estão deixando de ser homens. E na ausência de homens, as mulheres têm que assumir o lugar. É ou não é, mulherada? Oi, é ou não é? Pois é. Só que o problema está quando há homens presentes. E são tão omissos que as mulheres mesmo assim têm que assumir o lugar. Diga misericórdia. Isso traz problemas que eu não tenho tempo suficiente para começar, para e terminar de expor. Mas você tem uma ideia dos problemas que causam, sim ou não? Ok. Mulheres, tem mulheres aqui? Cadê as mulheres? Uhá!
Uau! Aleluia! Vocês querem alcançar a vitória? Se há homens presentes que as mulheres que você conhece não estão, anote e transmita com fidelidade a estas mulheres o que você vai aprender aqui. Amém. Mulheres, vocês foram criadas para serem submissas. Acho que eu toquei no santo de alguém. Ou de alguém. Diga, fomos criadas. Fomos criadas. Vamos lá, deixa o inferno te ouvir. Fomos criadas para ser submissas. Submissão não está em humilhação. Submissão é estar debaixo de uma missão. Submissão. Então toda mulher precisa de um homem para liderá-la. É ou não é? Mas hoje as mulheres querem liderar os homens. Diga, dá ruim, dá ruim, dá ruim. Eu estou denunciando coisas que são responsáveis por 90% dos problemas que você passava até ontem, porque hoje o Senhor muda a tua sorte. Amém. As mulheres foram criadas para estarem debaixo de uma missão, para de igual com um homem, o seu homem, estarem a cumprir essa missão. Essa missão que foi primeiramente confiada ao homem, ao seu homem. Posso ouvir um amém? Mulheres, vocês foram criadas para serem honrosas, para honrarem. Aleluia. Diga, fomos criadas para honrar. Amém. Aquela que não aprende a honrar, jamais irá alcançar a vitória. E a honra não é para quem merece, a honra é para quem tem. Então, dar-se honra a quem tem honra. Honra-se quem tem, não quem merece. Ok? Então, se você entender isso, você acaba de acessar a vitória. Honrar é amar, é respeitar, é ter por estima, é atribuir valor. Pode ser alguém que você julgue que não seja digno de honra. Pode ser o teu marido, pode ser o teu pai, pode ser o teu padrasto, pode ser o teu avô, pode ser o teu apóstolo, o teu pastor, que seja teu padre. Se tem, dar-se honra. Acessa a vitória, dar-se honra. Os glória a Deus e aleluia estão reduzindo o volume. Não sei o que está acontecendo. O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Amém. E por fim, mulheres, vocês foram criadas para serem a parte sensível, para serem sensíveis. Vocês veem coisas que homens não veem. É assim ou não é? E são coisas reais, não são coisas, fictícias, não. As mulheres têm uma sensibilidade. Elas acham que é o sexto sentido, mas na verdade é o sentido de Deus. Aleluia. Mas cuidado, mulheres. Aprendam a usar a vossa sensibilidade do jeito de Deus, na hora de Deus e no lugar que Deus te estabelecer. Porque não adianta ter sensibilidade e usar do modo errado, na hora errada. Vamos lá? Foi assim que viemos parar aqui. Foi ou não foi? Uma mulher sensível começou a dar ouvidos a uma cobra, a uma serpente. E ela foi enganada. Foi ou não foi? Mas a culpa foi do homem que se omitiu da glória. Amém. Então, mulheres,
sejam sensíveis. Saibam a hora de agir e a hora de não agir. 90% dos problemas que as famílias, inclusive que a nação e nações estão a passar, é por causa de mulheres que estão agindo na hora errada. Estão agindo na hora que não devem agir. E não estão agindo na hora que devem agir. Opa! Aprendam a usar a sensibilidade do jeito que Deus quer. Ajam na hora certa. Qual foi a questão número 1? O que eu ensinei para vós? Leiam 3, 2, 1. De quem é a vitória? Número 2. 3, 2, 1. Homens. 3, 2, 1. Só isso. Protetores, provedores e direcionadores. Amém? 3. Mulheres. 1, 2, 3. Tá baralhado. 3, 2, 1. Juntas. Uau. Amém. Amém. Será que isso é verdade? Será que essas 3 coisas que eu compartilhei são verdadeiras? O que você pensa? São ou não são? São ou não são? Você de casa, são ou não são verdadeiras? Vamos ouvir uma história? Vamos contar juntos uma história? Você está pronto? Você está pronta? É um pouquinho longa, mas vale a pena. Vocês estão comigo? Prestem atenção na história. Observem isto, essas 3 coisas que eu compartilhei com vós. E tenham em mente, entendam que 95% dos problemas que vêm sobre nós são consequências de agirmos na ignorância. Homens deixando de ser homens, se comportando como se fossem garotos. Mulheres deixando de agir como mulheres, se comportando como se fossem garotinhas. Ou pior, homens. Né? Não é assim? Se comportando como se fossem homens. 95% dos problemas. Entendam isso. E nós juntos acessamos a vitória. No nome de Jesus. Vamos contar a história. Primeiro eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá? Posso contar com vocês? Ok. Aparecerão alguns personagens na história que eu irei contar, tá? Ao todo são 5 personagens. E cada personagem vai requerer uma reação sua. Ok? Então gravem muito bem, ou anotem aí, mas não fiquem dependentes disso não. Vai ajudar vocês na memória, a curto prazo. Quando vocês ouvirem, me dá um pouco de áudio, por favor, um pouco mais. Quando vocês ouvirem o nome Assuero, qual o nome? Assuero. O que vocês vão fazer? Vocês vão gritar bem alto assim, ó. Viva! Meu Deus. Vamos testar. Assuero. Junto é mais gostoso, é melhor, né? Amém, gostei. Qual o nome? Viva! Ok. O segundo nome. Vasti. Vasti. Quando vocês ouvirem Vasti, vocês vão gritar: lance fora! Lance fora! Vasti. Assuero. Ok, então estamos a aprender. Quando ouvirmos o nome Esther, nós iremos fazer barulho com o que estivermos na mão. Esther.
Ok. Amém. Beleza. O próximo nome, o quarto nome é Mardoqueu. Mardoqueu. Quando ouvirmos o nome Mardoqueu, nós iremos aplaudir. Mardoqueu. Assuero. Assuero. Vasti. Esther. Mardoqueu. Perfeito, maravilha. E o quinto e último nome é Ramã. Quando ouvirmos Ramã, nós iremos vaiar. Amã. Mardoqueu. Assuero. Esther. Perfeito. Então, nós podemos começar a história. Ok? Acompanhe na tela Esther, capítulo 1. Eu disse Esther, capítulo 1. Amém. Vamos lá. E a história começa da seguinte forma. Esta história ocorreu na época de Assuero, isto é, Xerxes em grego, que reinou sobre... Vocês querem de novo? Ok. Vocês já queimaram uma vida, hein? Vocês só têm uma vida para queimar. Vamos lá. Ok? Essa história ocorreu na época de Assuero, isto é, Xerxes em grego, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até Cush, na Etiópia. 2. Naqueles dias, o rei Xerxes governava a partir de seu trono real na cidade de Suzã. Troca essa versão para mim, por favor. Coloque a Almeida Corrigida Fiel. Agradeço imensamente. NVI. Isso. Fica melhor ainda. Perfeito? Oxe, mesma coisa. Vamos lá. 3. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais, no qual estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete de 7 dias, no jardim interno do palácio, para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, dos mais simples aos mais importantes. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e púrpura, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha divãs de ouro e de prata em um piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Festa chique, né? Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. No 7º dia, quando o rei Assuero já estava alegre por causa do vinho,
ordenou os 7 eunucos que o serviam, Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas. Só nome lindo, viu? É bom para colocar em crianças. Tá? Que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real, a fim de exibir aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume, o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam os tempos e que eram muito amigos do rei. Ao nome dos homens: Carzena, Zetá, Adamata, Tarsis, Meres, Mazena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei, Assuero, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Assuero. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, de forma que também desprezarão o seu próprio marido quando lhes disserem: o rei Assuero ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha responderão da mesma maneira a todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Vocês estão a entender a história até aqui? Vamos seguindo. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença do rei Assuero. Também dê o rei a posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão o seu próprio marido, do mais simples ao mais importante. O rei e os seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo na sua própria escrita e na sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar na sua própria casa e falar na língua do seu povo. Capítulo 2. Algum tempo depois, quando o rei cessou a indignação do rei Assuero, ele se lembrou de Vasti. Do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os assistentes pessoais do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que ele nomeasse comissários em cada província do seu reino para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã.
elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse ao rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou ao rei e ele o pôs em ação. Neste tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Zimei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que haviam sido levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu ele tinha uma prima chamada Hadassa, que significa Esther. Que havia sido criada por ele, por ser órfã de pai e mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e entregues aos cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça lhe agradou e ele a favoreceu, apressando-se em providenciar tratamento de beleza e comida especial para ela. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro perto do pátio do harém para saber como estava Esther. E como a tratavam. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Assuero, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Uau! Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ia para lá e de manhã voltava para o segundo harém, que ficava sob os cuidados de Saasgaz, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que ele se agradasse dela e fosse convocada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther era favorecida por todos os que haviam. Ela foi levada ao rei Assuero, à residência real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. Estamos entendendo até aqui?
o rei deu um grande banquete, o banquete de Ester. A todos os seus nobres e oficiais proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes com a generosidade digna de um rei. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado à porta do palácio real. Ester havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava seguindo as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiraram para assassinar o rei Assuero. O plano, porém, chegou ao conhecimento de Mardoqueu, que o revelou à rainha Ester, que por sua vez passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e constatada a sua veracidade, os 2 oficiais foram empalados. Tudo isso foi escrito no livro de Anais, na presença do rei. Capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Assuero honrou Amã, filho de Hamedata, descendente de Agag. Ouçam-me com atenção. Agag era rei dos Amalequitas, tá? Um povo demoníaco, endemoniado. Você está entendendo? Vamos continuar. Promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a dos demais nobres. Todos os oficiais do palácio que ficavam à porta do rei curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia falavam com ele, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele, ficou furioso. Contudo, como lhe contaram quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o reino de Assuero. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Assuero, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. Foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Diga, o mês em que estamos. Ok? Então Amã disse ao rei Assuero: existe certo povo disperso e separado entre os povos de todas as províncias do teu reino, do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos. Eles não obedecem às leis do rei e não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu depositarei 10.000 talentos de prata na tesouraria real para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou o anel sinete que tinha no dedo
e deu a Amã, inimigo dos judeus e filho de Hamedata, descendente de Agag, dos amalequitas. E lhe disse: fique com a prata e faça com o povo como for melhor aos seus olhos. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os escribas do rei foram convocados. Ramã ordenou que escrevessem cartas na língua de cada povo e na escrita de cada província, aos sátrapas do reino, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Assuero e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem de exterminar, matar e aniquilar. Exterminar, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, em um único dia, o 13º dia do 12º mês. Diga hoje. O mês de Adar, e de saquear os seus bens. Você está entendendo? Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã sentaram-se para beber, mas a cidadela de Suzã estava em confusão. Capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as próprias vestes, vestiu-se com pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi apenas até a porta do palácio real, porque ninguém vestido com pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província aonde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza, de humilhação, diante de Deus. Quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Ele, porém, não as aceitou. Então Ester convocou Hataque, um dos oficiais do rei que havia sido nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele agia daquela forma. Hataque foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido publicado em Suzã, para que ele mostrasse a Ester e a informasse da situação, ordenando-lhe que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Hataque retornou e relatou a Ester o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem ter sido chamado, será morto, a não ser que o rei lhe estenda o cetro de ouro e poupe a sua vida. Aliás, eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando informaram Mardoqueu
da resposta de Esther, ele mandou dizer-lhe: muita atenção, redobre a sua atenção. Estamos chegando ao ápice da história. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus da glória. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Pegue os lenços de papel aí para as mulheradas. Mardoqueu retirou-se e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Pega a toalha de papel para os homens também, por favor. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e ficou de pé no pátio interno do palácio. Em frente do salão do rei, o rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, ele a favoreceu e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O rei perguntou: o que foi, rainha Esther? O que você deseja? Mesmo que seja a metade do reino, você será atendida. Esther respondeu: se for do agrado do rei, venha com Ramã. Há um banquete que preparei para o rei. O rei disse: tragam Ramã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. O que deseja? Mesmo que seja a metade do reino, isso será concedido a você. Esther respondeu: este é o meu pedido e meu desejo. Se posso contar com o favor do rei, e se lhe agrada atender ao meu pedido e conhecer o meu desejo, que o rei e Ramã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. Quantos banquetes a mulher deu e não falou o que ela queria? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Naquele dia, Ramã saiu alegre e contente. Ficou, porém, furioso quando viu que Mardoqueu, que estava à porta do palácio real, não se levantou nem temeu em sua presença. Ramã, contudo, controlou-se e foi para casa, reunindo seus amigos e Zeres, a sua mulher. Ramã vangloriou-se da sua grande riqueza, dos seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima dos outros nobres e oficiais. Ramã acrescentou: além disso, ouçam, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu.
ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Nada disso, porém, me dará satisfação enquanto eu vi aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, a sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma estaca de 50 côvados de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja empalado nela. Assim você poderá acompanhar alegremente o rei ao jantar. A sugestão agradou a Hamã, e ele mandou fazer a estaca. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado. Assim foram lidas para ele. Você está entendendo até aqui? Ok. Foi encontrado o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Assuero. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Os seus assistentes pessoais responderam: nada lhe foi feito. Aleluia. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Hamã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o empalamento de Mardoqueu na estaca que ele lhe havia preparado. Muita atenção agora. Os assistentes pessoais do rei responderam: é Hamã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Hamã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Hamã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto com o qual o próprio rei se veste, e um cavalo no qual o rei tenha montado, e em cuja cabeça leve a coroa real. Faça assim: uau! Em seguida sejam o manto e o cavalo confiados a um dos príncipes mais nobres do rei, e que se encarregue de pôr o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Isso é o que se faz ao homem a quem o rei tem o prazer de honrar. O rei então ordenou a Hamã: vá depressa, corre, apanha o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Hamã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Hamã, porém, correu para casa com a cabeça coberta em lamento, muito aborrecido. Diga: pega o teu, Hamã. E contou a sua mulher Zeres e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, a sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu
diante de quem você começou a cair e é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Uau! Sem dúvida, você ficará arruinado. Vou abrir um adendo. Você sabe que o Senhor da igreja é judeu, né? Se você estiver entendendo. Dá um pouquinho de água aqui, minha apóstola, por favor. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Ramã para o banquete que Esther havia preparado. Estamos quase lá. O rei e Ramã foram ao banquete da rainha Esther. Capítulo 7, né? Vamos lá. Enquanto bebiam vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. O que deseja? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Porque eu e o meu povo fomos vendidos para extermínio, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio. Eu teria ficado em... Porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Assuero perguntou a rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessa? Onde está ele? Esther respondeu: o adversário e inimigo é Ramã, este ímpio. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Preste atenção. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho e saiu dali e foi para o jardim do palácio. Percebendo Ramã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. Ao voltar o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Ramã caído sobre o divã onde Esther estava reclinada. Então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Ramã. Então Rabona, um dos eunucos a serviço pessoal do rei, disse: há uma estaca de 50 côvados de altura junto à casa de Ramã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que interveio em favor do rei. Então o rei ordenou que ele seja empalado nela, enforcado nela. Assim enforcaram Ramã na estaca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Com isso a ira do rei se acalmou. Naquele mesmo dia o rei Assuero deu à rainha Esther todos os bens da casa de Ramã, inimigo dos judeus. Mardoqueu se apresentou diante do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o anel sinete que tinha no dedo, o qual havia tomado de Ramã, e o deu a Mardoqueu. Então Esther o nomeou administrador dos bens de Ramã. Esther voltou a falar com o rei. Ela caiu a seus pés e, chorando, suplicou-lhe que revogasse o plano maligno de Ramã, que Ramã o agagita
maquinara contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro a Ester, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor em se considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Ramã, filho do Agagita Hamedata, concebeu e escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do rei. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei ver a destruição da minha própria família? O rei Assuero respondeu a rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Ramã na estaca que ele levantou e dei os seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como for melhor aos seus olhos, e selem-no com o anel sinete do rei. Pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Isso é muito importante que você saiba. Ok? Já mudou? Obrigado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os escribas do rei foram imediatamente convocados e todas as ordens de Mardoqueu foram escritas aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias. Amém? Que se estendiam da Índia até Cush. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Quase lá. Mardoqueu escreveu em nome do rei Assuero, selou as cartas com o anel sinete do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus, olha só, muita atenção, aqui está o segredo, tá? Amém? Está aqui? Você ainda está aqui? O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de exterminar, matar e aniquilar qualquer força armada de outro povo ou de outra província que os ameaçasse, a eles, às suas mulheres e a seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. Você está compreendendo? Diga: direito concedido pelo rei. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Assuero no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Diga: hoje. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Diga: é a noite da vingança! Os mensageiros montados em cavalos das estrebarias do rei saíram a galope, instigados pela ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de púrpura de linho fino. A cidadela de Suzã se alegrava, se enchia de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, aonde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Tem alguém se apropriando aí dessa realidade? Muitos que pertenciam a outros povos do reino se tornaram judeus. Oi? Oi? Você leu isso? Até quem não era judeu queria ser judeu agora.
por causa da alegria, da festa, do júbilo. Aleluia! Ouçam, porque o medo aos judeus tinha se apoderado deles. Não. Ai. No 13º dia do 12º mês, diga hoje, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Diga os inimigos, os teus inimigos esperam dominá-los. Mas aconteceu o contrário. Foram os judeus que dominaram aqueles que os odiavam. Diga mudança de sorte. Diga transformação de estado. É isso que Deus tem liberado agora para você. Em todas as províncias do rei Assuero, os judeus reuniram-se nas suas cidades para atacar os que buscavam a sua ruína. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. Diga assim: Satanás está com medo. Diga: os demônios estão com medo. Você está compreendendo? Você vai enfrentá-los? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Eles tinham medo de quem? Mardoqueu. Visto que Mardoqueu era influente no palácio, à medida que a sua fama se espalhava pelas províncias, ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, olha só nome bonito, irmão. Porata, Adália, Aridata, Parmasta, quase farmácia, né? Arizai, Aridai e Vaizata. Os 10 filhos de Ramã, filho de Ramedata, inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Amém? Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse a rainha Esther: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do rei? Agora diga qual é o seu pedido e você será atendida. Poxa, ainda não foi atendida? Tá igual o Gênio, esse rei, 3 desejos. Amém ou não amém? Tem ainda algum desejo? Olha aí, ó. Este será concedido a você. Diga: quando o rei te dá favor, não é pouco. Quando o rei te favorece, diga: quando o rei te favorece, é plenamente, abundantemente. Esther respondeu: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã recebam autorização para executar também amanhã o decreto de hoje. Que? 2 dias? Para que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam enforcados na estaca. Eles já estavam mortos, depois ela quis que eles fossem enforcados, tá, gente? Então ela arrematou eles. Estavam mortos e arrematou, entendeu? Então o rei deu ordens. É para ter certeza que não ia viver, amém, amém? Você tem que ter certeza. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram enforcados na estaca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar. Diga amanhã. Diga hoje e amanhã. Deus nos dá vitória. Hoje é amanhã. E perdurará para sempre. Amém? Mataram 300 homens de Suzã, mas não se apossaram dos seus bens.
Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do rei também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, diga hoje. Já no 14º dia, escute, me diga se não é profético. Descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. Me diga o que vai ter aqui amanhã. O que vai ter aqui amanhã? O que vai ter aqui? Aqui? Você vai descansar na sua casa. Você vai descansar na sua casa. Dia de festa e de alegria. Eita Jesus, vai. Por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria. Um dia para compartilhar comida uns com os outros, viu? Já chama! Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Assuero, próximas e distantes, determinando-lhes que anualmente, quando? Comemorassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar. Diga assim, festa amanhã e depois. Pois nesses dias os judeus se livraram dos seus inimigos. Opa! Nesse mês a sua tristeza tornou-se alegria. O seu pranto em dia de festa. Vai se colocando de pé. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de repartir comida uns com os outros e de dar presentes aos pobres. Vai. Assim os judeus adotaram como costume o que haviam começado a festejar, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Ramã, filho do Agagita, Hamedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Quando, porém, isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Ramã contra os judeus se voltassem contra a sua própria cabeça e para que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido com eles. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles, os seus descendentes e todos os que se unissem a eles não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Vamos lá. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província e em cada cidade. Assim, esses dias de Purim jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, de modo que a memória deles não se apagasse entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Quantas cartas? Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Assuero, desejando-lhe paz e segurança, confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther tinham decretado para os judeus, bem como para si mesmos,
e para os seus descendentes com orientações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Esther confirmou as regras do Purim. Isso foi escrito nos registros. Capítulo 10 é o mais curto de todos. O rei Assuero impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Acabou? O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Assuero. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os judeus. Amém? Amém? O Rei dos Reis te deu poder, autoridade e palavra. Comece a usar agora no nome de Jesus. Agora, use agora no nome de Jesus. Só dedilha para nós que nós vamos orar, para nós terminarmos esse momento maravilhoso. Não vai dar tempo do louvor. Comece a orar agora. Aleluia! Oh, aleluia! O presbitério começa a se mover agora nesse ambiente, intercedendo, só na intercessão, só na intercessão, só na intercessão, só na intercessão. Enquanto vocês intercedem, também o Senhor está agindo por vós. Oh, aleluia! Santo, 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 santo. Obrigado pela vitória. Obrigado pela vitória. Jesus. Jesus. É no poderoso nome de Jesus. Você que está em casa, creia, 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 creia. Você quiser colocar a mão no seu televisor, na tela do seu celular, na tela do seu notebook, faça uma conexão por fé agora. Não há limites, não há barreiras para o nosso Deus. Não aceite a enfermidade, não aceite a doença, não aceite a miséria, não aceite a miséria, obra de feitiçaria, obra de magia, obra de inveja, destruição, divórcio, quebra de aliança, filho rebelado, filha rebelada, filhos longe do caminho do Senhor, pai, mãe, em contenda, em brigas, em atritos, casamentos sendo desgastados. Isso é ação maligna, satânica. Comece a lutar agora. Resiste agora. Vamos. Pelos seus parentes agora. Parentes longe do caminho do Senhor, no vício do álcool, no vício da droga, do cigarro, do tabaco, na imoralidade sexual, no lesbianismo, no homossexualismo, na cadeira de rodas, apoiado em uma bengala, em uma muleta, Clame o nome poderoso de Jesus
E neste nome comece a guerrear agora. Esse nome é uma espada na sua boca agora. Todo demônio oculto, todo demônio escondido nas mentes, nas emoções, nas vontades, agora vamos contra ti no nome poderoso de Jesus. Espíritos hereditários, espíritos ancestrais, espíritos ancestrais, caboclos, índios, oguns, oxalás e ansãs, agora, espírito de feitiçaria, de bruxaria, agora, guerreia, 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 repreenda agora no nome de Jesus, vai, repreenda agora no poderoso nome de Jesus. Repreendemos agora. Repreendemos agora. Vamos comigo. Repreendemos agora. Repreendemos agora. Agora. Começa a lutar contra a enfermidade agora. Luta contra o câncer agora. Luta contra a osteoporose agora. Luta contra o diabetes agora. Não aceite isso. A hipertensão, luta agora contra ela. Sopro no coração, surdez, artrite, artrose, luta agora, vença agora, cegueira, rinite, sinusite, vamos! Saia! Vamos! Saiam! Depressão, depressão hereditária, ansiedade, loucura. Saia! Saia! AIDS! Saia! Lute! 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 Já está vencido, vamos! Já está vencido, vamos! Vamos! Nenhum dos inimigos podem prevalecer contra ti e os teus. Essa é a noite que Deus muda a sua sorte. Essa é a noite que Deus muda o estado da tua família, da tua parentela. Impérios de doenças e enfermidades sejam quebrados agora no poderoso nome de Jesus. De sobre este homem, de sobre esta mulher, de sobre este rapaz, de sobre esta moça, de sobre esta criança agora, esse ancião agora. Sequências de divórcios e novos casamentos, ciclos de quebras de aliança, sejam quebradas agora em nome de Jesus.
Sejam quebrados agora em nome de Jesus. Tormento, tormento, tormentos, tormentos, espíritos de tormentos, saiam! Toda genética corrompida, deteriorada, misturada, suja por ações, pactos de sangue, sejam quebrados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pactos de palavras sejam quebrados agora no poderoso nome de Jesus. Pactos de dinheiro sejam destruídos agora no poderoso nome de Jesus. Aonde há demônios escondidos, aqui ou nos lares, onde alcança a minha voz, onde há demônios escondidos, aqui ou nos lares das pessoas que estão em casa, das pessoas que estão nos lares, que estão acopladas nas pessoas, ou em vestes, ou em bens, outros bens, pertences, imóveis, ou qualquer outra coisa que leve o nome destas pessoas e o sobrenome delas. Eu declaro o fogo de Deus queimando esses demônios, eles são expostos agora. O fogo de Deus queimando esses demônios, eles são expostos agora. Os demônios sejam expostos agora. Expostos pelo fogo agora, diga amém. Expostos pelo fogo agora, diga amém. Fogo do Espírito Santo, diga amém. Fogo do Espírito Santo, diga amém. Agora, todo espírito imundo, todo espírito maligno, todo espírito imundo, espíritos malignos que estavam pelejando contra essas vidas, estas famílias, a parentela destes, finanças, relacionamentos, estudos, a carreira deste homem, desta mulher. Fogo do Espírito Santo agora. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Línguas de fogo agora. Os demônios não aguentam, não suportam. Fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Fogo fluindo através das notas musicais, através dos sons, dos solos, das batidas. Rabacei, rabassou, rebai, rebassei que ele vai. Levante-lhe proxime na caia da bolsa. Diga, saiam! 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 Não voltem mais, saiam! Diga, solta Satanás! Solta minha vida! Solta minha família! Solta o meu corpo! Solta minha alma! Solta o meu espírito. Diga, solta. Solta. Solta minhas finanças. Solta o meu emprego.
solta o meu destino, solta minha carreira, solta, solta. Ei! Ei! No poderoso nome de Jesus, solta os filhos, solta os netos, solta os bisnetos, até a quarta geração. Larga, 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 larga. Rebaixou barabadore badarabá. Cheio. Larga ventres hoje, larga agora. Escutem. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio trazendo vida e vida com abundância. Recebe vida em abundância no poderoso nome de Jesus. Recebe vida em abundância no poderoso nome de Jesus. Diga: eu recebo. Receba vida em abundância em casa agora, no poderoso nome de Jesus. Diga: eu recebo. Onde a minha voz chega, vida em abundância chega. Diga: eu recebo. Eu recebo. Eu recebo vida sobre o meu corpo. Seja curado em nome de Jesus. Diga: eu recebo vida sobre a minha alma. Seja curado, seja curada agora no nome de Jesus. Livre, livre. Diga: eu recebo vida sobre minhas finanças. Começa a prosperar no poderoso nome de Jesus. Prospera, prospera, prospera. Chama de cobra ne calamou de lembrar neba. Diga: eu recebo vida sobre a minha vida espiritual. Comece a avançar na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com o Senhor, no seu chamado, no propósito. Avança, rompe plenamente no nome de Jesus. Só quem recebe se alegra. Só quem recebe se alegra. Só quem recebe se alegra. E eu declaro e eu decreto que todas as obras infrutuosas das trevas que vinham sendo praticadas na tua geração, na tua família, são, no nome poderoso de Jesus, abandonadas. E agora o fruto do Espírito começa a ser exercido. Vida eterna. Vida eterna. Vamos honrar o Senhor, terminando essa conferência maravilhosa. Honrar o Senhor com as nossas palmas. Honrar o Senhor com as nossas primícias, dízimos, sementes, ofertas, nos alegrando na sua presença. É festa! Oh, aleluia. Diga: hoje o Senhor mudou a minha sorte. Amém. O altar está aberto. Venha com alegria, sai do seu lugar nessa hora. Vamos terminar com estilo, honrando ao Senhor. Amém, no nome de Jesus. Todos em nome de Jesus, sai dos seus lugares. Vamos declarar e decretar toda sorte de bênçãos, a realidade que já foi liberada a nós, no poderoso nome de Jesus. Amém.
Uau. Uau. Vamos lá. Todo mundo, vamos lá. Com muita alegria. 1, 2, 3. Para a direita, vai. Para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, vai. Para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, volta. sou abençoado.